leitura e a escrita são práticas fundamentais para que possamos nos comunicar, manifestar nossas ideias, alimentar nossos sonhos, pensar o mundo. Por essas e por outras razões, é fundamental qualificar o trabalho das escolas, através de projetos como o LEI, Leitura e Escrita na Educação Infantil, com foco na formação continuada dos professores. Essa iniciativa é uma parceria da universidade com o governo federal, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que busca garantir a alfabetização de todas as crianças do país até o final do segundo ano do ensino fundamental. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é uma política do governo federal, em que, dentro dessa política, a educação infantil ingressa com um projeto de formação de professores, que é o LEI, carinhosamente chamado por nós, todos que estamos engajados nesse projeto, que é o projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil. Ele é uma produção feita por pesquisadores e por pessoas especialistas na área da educação infantil, que trazem uma contribuição para a formação de professores nessa temática. No caso da região sul, a URGS é a instituição responsável por coordenar na região, e ele é a expressão da perspectiva que se pensa para a educação infantil em relação à leitura e escrita. Ele tem consonância com toda a legislação voltada, que sustenta a educação infantil. Ele parte das diretrizes curriculares nacionais e é por meio desse programa que a gente pretende fortalecer a compreensão dos professores sobre aquilo que as diretrizes orientam. Ele surge com esse objetivo principal de compreender como que acontece a prática da leitura e escrita na educação infantil. O que é a especificidade da educação infantil no que tange às práticas de leitura e escrita. Como tornar isso significativo, como dar sentido a isso. Qual é a grande função dele? É a formação de professores. Docentes que vão desenvolver um trabalho de aproximação e apresentação da cultura escrita, da literatura infantil, do sentido e da função social da escrita para as crianças bem pequenas. Tudo que é o repertório do mundo dessa criança é conteúdo. Então, a linguagem, oral, escrita, a literatura é um conteúdo fundamental que a escola de educação infantil vai ofertar. O LEI, ele vem nessa perspectiva, com esse objetivo deste grupo de professores que estão envolvidos compreenderem quais são as práticas de leitura e escrita que perpassam esse espaço de educação infantil e como tornar isso significativo para as crianças, como fazer isso ter sentido para as crianças na educação infantil, de modo que na educação infantil elas consigam formar as bases necessárias para que no primeiro ano, a partir do primeiro ano do ensino fundamental, elas possam viver o processo de alfabetização de uma forma madura, da forma como ele precisa e pode ser vivido. Este programa, ele prevê diferentes ações. A primeira ação, então, é a formação das formadoras estaduais, onde elas estudam diferentes percursos, recebem essa formação e, posteriormente, elas ministram essa formação, desses percursos recebidos, para as formadoras municipais, que são as formadoras municipais que irão atuar posteriormente com as docentes das redes públicas da educação infantil, que vão participar como cursistas do programa do LEI no Rio Grande do Sul. Um fluxo em cascata, em que a URGS está lá no topo, na coordenação regional. Então é nossa responsabilidade, coordenar, esses 3 estados e implementar o LEI em cada estado. No Paraná nós temos 416 formadores municipais, em Santa Catarina 240 formadores municipais e no Rio Grande do Sul 371. Para formar os formadores municipais nós temos os formadores estaduais, 13 no Paraná, 13 no Rio Grande do Sul e 10 em Santa Catarina. Nós coordenamos a região sul através da parceria com 3 universidades, que é a Federal do Paraná, a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina,
e a FURG, a Federal do Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Então, são 3 universidades parceiras. Existe uma historicidade na participação da URGS na política pública, né? Principalmente a política nacional. Na área da educação infantil, ela tem uma grande história na formação de professores, tanto na formação inicial quanto na formação continuada. Toda essa carga histórica que a URGS tem também alicerça, né, a sua posição nessa coordenação regional. A lei é o único projeto dentro dessa estrutura do compromisso que é implementado por uma universidade pública, né, por 5 universidades públicas. Então é importante dizer assim que o Ministério da Educação ele está acreditando, né, na qualidade da formação dos professores implementada pelas universidades. Nós temos uma coleção que foi organizada pela UFMG, que é um documento, é uma série de cadernos que eles orientam, então, eles fazem uma discussão muito aprofundada sobre a leitura e a escrita na educação infantil. E esse é um documento, esses cadernos são o nosso documento base, o nosso material base para a nossa formação. O primeiro material que a coordenação regional e estadual organizou foi um caderno com os percursos formativos de cada encontro, né? A gente tem 10 encontros ao longo do LEI. Nesse material também tem um glossário em que esse professor vai poder pesquisar mais, saber mais. Também nesse material tem outros repertórios, então desde filme, literatura, materiais com linguagem, então trava-línguas, músicas, né? A ideia é que esse material, que é o percurso formativo, o nosso caderno formativo, ele possa ser pesquisado e ampliado o repertório do professor. Cada região do Brasil, a partir desses materiais, elaborou um caderno, elaborou o seu material de estudo específico. Em cada estado, nós precisamos organizar um percurso formativo, olhando para as nossas especificidades, olhando para a nossa região, olhando, né, para o tipo de oferta que o Rio Grande do Sul, o Paraná e Santa Catarina fazem. A coordenação de cada estado, a gente estudou cada material, atualizou em termos de legislação. Então, por exemplo, uma questão que não estava pensada nesse momento histórico que foi produzido o material do LEI foi a questão da educação para as relações étnico-raciais. Então, é preciso dizer que essa é uma questão hoje que está sendo, né, vivenciada por milhares de crianças, milhares de professores no Rio Grande do Sul. Inclusive tem o Tribunal de Contas, né, que tem buscado ver como que as escolas estão fazendo a implementação dessa legislação, né, para trabalhar numa educação, né, antirracista, que trabalha as questões dos povos originários. Então a gente lê os textos dos cadernos, mas a gente tem um material que é específico da região sul do país, que a gente estuda, que a gente tem as tarefas, que a gente tem as reflexões. Então a gente olha para esse material junto à coordenação estadual, a gente reflete sobre ele, a gente pensa em como qualificar as práticas de leitura e escrita, e depois esse movimento eu faço aqui com os formadores municipais. Então, os formadores municipais fazem as leituras dos textos, depois a gente faz a leitura do caderno, a gente pensa em como levar de uma forma significativa para os docentes que estão nas escolas e que vão receber essa formação. E aí depois, então, lá eles fazem essa discussão desse mesmo material. Hoje estão conosco eu, né, a professora Caroline, como coordenadora desse projeto no Rio Grande do Sul, e que também somos responsáveis pela formação das formadoras estaduais. A temática de hoje que está sendo trabalhada aqui na URGS, ela faz referência ao percurso 4, que é intitulado A Leitura e a Escrita como prática social. Então, elas têm como base para o estudo desse percurso a coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil e também um caderno formativo. Cada percurso ele tem uma dinâmica própria. Então, no percurso de hoje, elas estão discutindo essas temáticas a partir de diferentes estratégias, diferentes dinâmicas. Nosso principal objetivo com essa formação é proporcionar para as formadoras a vivência, questões metodológicas, digamos assim, em que elas realizam situações
atividades, experiências envolvendo a leitura e a escrita nos diferentes âmbitos que elas acontecem na nossa sociedade. Então, uma das atividades que elas realizaram, por exemplo, foi a atividade de trazer elementos das regiões onde elas residem. E elas utilizaram, então, a escrita para poder apresentar para as colegas esses alimentos que elas trouxeram para o café coletivo, no intuito de demonstrar, né, que a escrita ela está presente em diferentes ações do nosso cotidiano. E é importante que na formação dos professores a gente possibilite a ampliação de repertório. Então a gente traz, nesses momentos de formação, diferentes livros de literatura infantil, a gente sempre proporciona, em diferentes momentos, experiências que envolvam a literatura, para que a gente possa ampliar as possibilidades de histórias, de livros, da materialidade do livro, mas também as diferentes vivências, né? Aquilo que a professora vai sentir como uma experiência com aquela literatura, com aquele livro, né, com aquela atividade, seja de uma parlenda, seja da leitura, seja de uma confecção de um cartaz, de algo que a gente está fazendo ali, envolvendo a temática da literatura. O encontro de hoje ele foi dividido em 2 momentos. No turno da manhã, elas tiveram um espaço para refletir e discutir como elas têm percebido, né, a formação com o seu grupo de formadoras municipais. Durante a tarde nós teremos momentos em que elas escutarão algumas histórias, né, então a professora Gabriela vai contar uma história para elas, depois a partir da história do Tangram, elas vão em pequenos grupos poderem construir, né, a partir das peças do Tangram, diferentes histórias, no sentido de discutir, né, a importância das crianças contarem, registrarem, terem acesso também à literatura infantil, por meio de diferentes recursos, e irão também elaborar o roteiro que elas utilizarão depois com as formadoras municipais, para que as formadoras municipais possam ministrar essa formação com as docentes. Porque nós temos a preocupação, né, de que esse roteiro, essa pauta das formações seja sempre construído coletivamente. O meu papel aqui é estar com os formadores municipais, estudando cada percurso formativo com eles, né, no que tange às crianças, às infâncias, às culturas, à docência, à prática da leitura e escrita na educação infantil, enfim, a todos esses percursos que compreendem o LEI. Então eu organizo encontros com eles, nós temos encontros mensais e é um momento bastante rico, assim, que a gente compartilha as experiências em relação ao que eles estão vivendo com os docentes, em relação ao que eles estão vivendo nos seus municípios. E o meu papel principal é olhar para cada percurso que está sendo estudado, pensar os conceitos principais de cada percurso. Por exemplo, o percurso 1 era a Constituição da Docência. Então a gente lê os textos previamente, nós estudamos os conceitos, nós pensamos as nossas práticas, organizamos atividades e isso vai sendo pensado de uma forma muito dinâmica, de forma a articular a teoria e a prática com este grupo, né? E ali, então, eu tô para fazer, na verdade, uma mediação, né, com o conteúdo que a gente está trabalhando todas juntas. Então, eu vou propondo as coisas que a gente organiza através de uma pauta, né, do encontro, e a gente vai compartilhando nossos conhecimentos, nossas práticas, nossas vivências, vendo o que realmente acontece lá na ponta com as crianças, o que realmente leitura escrita está sendo realizado, que portadores de texto, que leituras de mundo elas fazem, e o que a gente pode propiciar junto às crianças, junto às famílias, para esse crescimento na questão de se apropriar das questões que estão em volta do nosso mundo e que tem a ver com a leitura escrita, né? Não só na educação infantil. Mas outra questão é a questão de trabalhar a partir dos interesses das crianças, como o projeto da minha aluna Fábia, que trabalha a questão dos cogumelos e que tem toda a questão da leitura escrita ali, que a professora e que as monitoras são as escribas, né, que trazem os textos que servem de apoio para as crianças aprenderem sobre isso. E as crianças vão lendo a sua maneira, né? É assim, elas vão lendo o mundo, vão lendo o que tem à sua volta, a forma de escrita e de leitura delas. As crianças descobriram cogumelos escondidos, daí depois foram vendo que tinha outros espalhados pelo pátio e assim começou a caça. Então, assim, partindo dali,
né, assim, esse interesse das crianças. A gente buscou livros, a gente buscou literaturas que traziam sobre os cogumelos e surgiu o projeto que é a Vida Secreta dos Cogumelos. Nesse projeto também, até para ampliar, tinha o que a gente anotou o que eles traziam, né, de curiosidades, o que eles se alimentam, onde é que eles nascem, se eles vivem na água. Então, todas essas questões as crianças falavam, a gente apontava, a gente fez uma lista com todas essas curiosidades e depois a gente foi buscar. Então, a gente também trouxe o Google, o YouTube para conseguir resolver, assim, buscar respostas para essas perguntas. Teve um portador de texto que é o QR Code, a gente criou o QR Code, quando vai lá tem um vídeo que daí fala sobre os cuidados, sobre o ciclo de vidas do cogumelo. Então tudo isso também faz parte, eles sabem que a partir daquele código vai direcionar um vídeo. Então daí esse projeto culminou, né, de uma ida ao mercado, eles foram ao mercado, lá eles procuraram os cogumelos, as crianças pesquisaram nas prateleiras até encontrar numa embalagem o cogumelo que eles poderiam comer. Chegando aqui, eles fizeram a degustação e depois da degustação, para ver a textura, enfim, fizeram uma atividade culinária. Daí tinha uma receita, né, daquela receita com os ingredientes, com as dosagens, eles fizeram um bolinho de champignon. Daí a gente perguntou, que nome, né, pode dar para esse champignon? Daí entre vários nomes eles elegeram o Campion. Então fizeram, degustaram, esse foi a culminância do nosso projeto. E depois eles levaram para casa, também vão levar agora a receita com todos os ingredientes para poder compartilhar com a família. Então a leitura ali, o texto sempre teve presente, o letramento. O curso ele tem sido muito proveitoso, porque tu tem a troca com outras colegas, né, vivências de outras escolas. Eu acho que isso só tem a agregar, né, com conhecimentos, outras vivências que a gente pode trazer, compartilhar o nosso cotidiano, cada um com a sua escola, com seus saberes, né, porque a gente já traz uma bagagem, né, então a gente tem trocado bastante informações assim no grupo. A discussão inicia lá na década de 80, se alfabetiza ou não se alfabetiza na pré-escola? Essa é uma discussão dada. Nas diretrizes, nós discutimos o que era prioridade da educação infantil. Então, alfabetizar não é um objetivo da educação infantil. Não é. Mesmo não sendo objetivo da educação infantil ou responsabilidade da educação infantil alfabetizar as crianças de uma forma sistemática, é responsabilidade da educação infantil promover o desejo de ler, promover uma relação prazerosa com a leitura e com a escrita, para que isso se torne desejável pela criança. Se a pessoa nasce numa família, num contexto que há uma precariedade de leitura, de escrita, de artefatos, de livro, que a criança, por uma questão econômica, não tem possibilidade de ir a cinema, de ir a teatro, de frequentar livraria, né, e ter um acesso mais, digamos assim, sistematizado e cotidiano com a leitura e escrita, a educação infantil acaba sendo uma das grandes instâncias promotora dessa relação com a cultura letrada. Acho que é muito importante essa formação e deveria ser dada toda a atenção, quanto é importante mesmo para aquele professor que já tem uma boa formação, que ele possa repensar suas práticas, que ele possa refletir. Às vezes a gente só para refletir quando a gente está ali, né, sendo provocado por um curso como esse, né, que tem essa provocação. O que mais eu posso fazer que seja significativo para a criança que eu estou trabalhando, né? E principalmente na questão das brincadeiras, né, das interações e a literatura, que eu acredito que é um grande viés, né, para o trabalho com as crianças na educação infantil. Ela vai perpassar todo o trabalho, mesmo que seja um trabalho como um projeto científico, a literatura, ela atravessa toda essa parte. Essa formação ela é crucial para garantirmos a formação de sujeitos críticos, né? De que as crianças possam ter contato com uma diversidade de conhecimentos, de repertórios culturais. Para isso, elas precisam ter professores formados com qualidade, né? Então, ele é crucial no sentido da gente ter uma educação básica cada vez mais qualificada, e a gente sabe que nos últimos anos pouco se fez em relação à formação de professores
como política nacional. Então, o LEI é a única política nacional hoje que atinge a todos os professores. Então, é sim oportunidade para a gente pautar, para a gente qualificar a prática educativa, né? E talvez, assim, o que eu acho que a gente pode realizar, né, como uma contribuição para essa formação é essa aproximação com a universidade, né, que hoje o LEI é essa possibilidade, né, dos professores terem contato com professores da universidade que formam os professores na sua formação inicial e que seguem fazendo suas pesquisas, né, e continuam contribuindo na formação continuada, trazendo, né, todo esse conhecimento mais próximo dos professores quando eles estão lá já atuando em serviço.